Conhece o bebê Kavanaugh? Agora diga-me, sabe onde posso encontrá-lo? Explore a extraordinária viagem de Clint Eastwood, o eterno ícone de Hollywood que ascendeu de origens humildes até a grandeza cinematográfica. Para além da sua presença marcante no ecrã, há uma vida moldada pela resiliência e determinação inabalável. Desde uma infância marcada por constantes perturbações até enfrentar profundas provações pessoais no início da sua carreira. O caminho de Eastwood para o sucesso estava longe de ser comum, lutando contra a ansiedade, sobrevivendo a um perigoso acidente de avião e confrontando a perda prematura do pai. Deixou um legado que continua a inspirar. Descubra como a tumultuosa viagem de Eastwood moldou a marca inesquecível que deixou na história do cinema. A sua capacidade de navegar pelos altos e baixos de Hollywood, aliada à sua incansável ética de trabalho e paixão pela sua arte, inspirou inúmeros atores e cineastas. Fique atento à história cativante de uma verdadeira lenda de Hollywood, cuja vida e carreira continuam a inspirar e a cativar. A história de Clint Eastwood é de resiliência, determinação e uma busca incessante pela grandeza, tornando-o um ícone intemporal no mundo do cinema. Vamos todos assistir e recordar a história de uma verdadeira lenda de Hollywood. Primeiros anos de vida e história. Nasceu a 31 de maio de 1930, no Hospital St. Francis, em São Francisco. Clint Eastwood chegou ao mundo com um estrondo, literalmente, pesando 5 quilos e ganhando a alcunha carinhosa de Sansão. De enfermeiras atônitas, a sua árvore genealógica pintou uma rica tapeçaria de herança inglesa, escocesa, holandesa, alemã e irlandesa, com raízes que remontam a um passageiro do Mayflower. Ao lado dos pais de Clint, Clinton Sr. e Ruth Mae Rana, a sua irmã mais nova, Jane Bernhardt, completou o filme, acompanhando-os durante os agitados anos 30. Apesar das variadas carreiras do pai, de vendedor a detetive na movimentada São Francisco, os Eastwood não eram estranhos à mudança, mudando-se frequentemente até encontrarem estabilidade na próspera Piedmont, na Califórnia, em 1940. No meio das dificuldades da era da Depressão, a criação de Clint Eastwood foi marcada pelo conforto piscinas, afiliação em clubes de campo e um estilo de vida que desmentia os desafios econômicos da época. No entanto, o percurso acadêmico de Clint na Piedmont Junior High apresentou desafios, levando-o a suportar as temidas aulas de verão enquanto trabalhava arduamente para superar os contratempos acadêmicos. O lado rebelde de Clint Eastwood veio ao de cima durante a sua passagem pela Piedmont High School. Fez manchetes pelos seus atos audaciosos, incluindo rabiscar mensagens provocatórias no placar e atear fogo a uma estátua no relvado da escola, o que rapidamente levou à sua expulsão. A transição para a Oakland Technical High proporcionou uma aparência de um novo começo. Mas, apesar de os educadores reconhecerem o seu potencial teatral, as verdadeiras paixões de Clint estavam fora da sala de aula. Reparar carros, perseguir interesses românticos e melhorar as suas capacidades no tênis e no golfe. Embora Clint pudesse ter se destacado no basquetebol, preferia atividades individuais. Dedicou-se a reparar motores de automóveis, mergulhou na manutenção de aeronaves e aprimorou as suas habilidades no piano a tal ponto que os amigos se lembravam dos seus dedos literalmente a sangrar devido às sessões de prática incessantes. A sua formatura era incerta. Registros ambíguos e anedotas de amigos como Fritz Mendes sugerem que pode ter deixado a escola para explorar outros interesses. No início de 1949, a mudança do pai de Clint para Seattle levou-o a estar com o seu amigo Harry Pendleton em Oakland. Um golpe de sorte surgiu com um convite para uma festa em Malibu, onde conheceu o realizador de cinema Howard Hawks, um encontro transformador na sua vida. Mas antes do seu sucesso em Hollywood, Clint assumiu uma variedade de empregos, incluindo madeireiro em Springfield, Oregon. Tornou-se nadador salvador certificado pela Cruz Vermelha e entreteve clientes com piano ragtime num bar de Oakland. Fale sobre um início relâmpago. O talento inato e as oportunidades fortuitas de Clint moldaram a sua viagem ou o destino guiou-o silenciosamente ao longo do caminho. Fique atento. Esta história está prestes a ficar ainda mais cativante. A Guerra da Coreia convocou Clint Eastwood para o exército em 1951, onde foi destacado não para os campos de batalha, mas para Fort Ord, na Califórnia, como instrutor de natação. Embora parecesse uma função segura, revelou-se tudo menos simples. A vida de Clint Eastwood tomou um rumo dramático a 30 de setembro de 1951, durante um voo de rotina de regresso à base.
A partir de Seattle, uma viagem aparentemente tranquila que rapidamente se transformou numa provação angustiante. O que começou com condições meteorológicas desafiantes, depressa piorou quando a porta traseira do avião se abriu inesperadamente em pleno voo. Pensando rapidamente, Clint improvisou uma reparação improvisada. Mas a situação agravou-se quando sistemas críticos, incluindo os rádios e o fornecimento de oxigênio, falharam no meio do caos. À medida que o combustível abrandava e o nevoeiro cerrado obscurecia o seu caminho, Clint e o piloto enfrentavam a difícil tarefa de navegar em condições traiçoeiras, a quilômetros de distância da segurança da costa da Califórnia. Obrigados a fazer uma descida perigosa, abandonaram o avião e enfrentaram as águas perigosas, onde tubarões à espreita aumentavam a gravidade da situação. Os botes insufláveis tornaram-se a sua tábua de salvação enquanto lutavam contra as fortes correntes oceânicas, até que o bote de Clint virou, obrigando-o a nadar extenuantemente 3 a 6 quilômetros para chegar à costa. A experiência de Clint como instrutor militar de natação foi inestimável neste cenário de vida ou morte, onde o seu treino e resiliência foram postos à prova final. Apesar da exaustão e da desorientação, reuniu forças para combater as alucinações induzidas pelo brilho misterioso das águas bioluminescentes e, por fim, conseguiu chegar à terra. Com frio, abalado e a quilômetros da civilização, Clint encontrou uma estação de rádio da RCA, onde ficou surpreendido ao reunir-se com o piloto sobrevivente, ambos aliviados por terem desafiado as probabilidades, sucesso de Hollywood e papéis icônicos. Anos mais tarde, Clint Eastwood basear-se-ia nestas intensas experiências na sua interpretação de Frank Morris em Escape from Alcatraz, um papel que refletia a sua própria fuga audaciosa da beira da morte. Além das suas funções militares, Clint encontrou tempo para um trabalho secundário numa empresa de açúcar local, complementando o seu magro salário militar de $67 por mês. Por entre rumores de romance e ligações influentes, o percurso de Clint, dos testes militares às aspirações em Hollywood, foi marcado por momentos transformadores, incluindo uma viagem crucial a Carmel, onde as aspirações por uma vida diferente criaram raízes. Rodeado de futuras estrelas de TV e aliados como Richard Long e Martin Milner, a evolução de Clint das planícies acidentadas para as ruas movimentadas das décadas de 1970 e 80 marcou uma era decisiva que moldou a sua lendária carreira. Durante esta era crucial, Clint Eastwood consolidou o seu legado como o típico rúfia de Hollywood com a introdução de Dirty Harry, o polícia rebelde de São Francisco que destemidamente quebrou as regras em busca de justiça. Este retrato icônico captou a imaginação do público, ultrapassando os limites com o seu realismo corajoso e complexidade moral. A incursão de Eastwood nas áreas cinzentas da aplicação da lei continuou em filmes como Thunderbolt and Lightfoot e The Gauntlet, onde a distinção entre o certo e o errado se esbateu no meio de ações emocionantes e dilemas instigantes. Para além dos seus papéis sérios, Eastwood demonstrou a sua versatilidade com um toque cômico nos filmes Every Which Way, onde partilhou o ecrã com o seu ajudante pouco convencional, o Orangotango Clyde. Esta dupla inesperada trouxe risos e leveza ao seu repertório, equilibrando a sua imagem de durão com humor e charme. A era culminou com a fuga arrepiante de Alcatraz, uma prova da capacidade de Eastwood para retratar o desespero e a resiliência em igual medida. A sua interpretação de Frank Morris, o condenado determinado, teve repercussões no público, demonstrando a sua profundidade enquanto ator capaz de habitar os recantos mais obscuros da experiência humana com autenticidade. Entretanto, uma tragédia aconteceu durante as filmagens de The Eiger Sanction, em 1975, abalando Eastwood e a sua equipa profundamente. O experiente alpinista David Knowles, que estava a fazer uma manobra arriscada, sofreu um acidente fatal durante a produção. O incidente chocante refletiu uma cena que tinham filmado recentemente, confundindo os limites entre a ficção e a realidade de uma forma assustadora. As consequências deixaram Eastwood a lutar contra uma imensa culpa e tristeza, questionando o seu papel na trágica perda. Apesar de considerar interromper a produção, a determinação de Eastwood foi fortalecida pelo apoio inabalável da sua equipa e pela crença em honrar a memória de Knowles através do seu trabalho. À medida que a década de 1980 avançava, as personagens de Eastwood evoluíram para além da mera dureza, mergulhando em complexidades psicológicas mais profundas. No Firefox interpretou um piloto atormentado pelo TPT, navegando pela turbulência de traumas passados no meio de uma espionagem de alto risco.
Tightrope apresentou Eastwood como um detetive que confronta demônios pessoais enquanto persegue um assassino implacável, acrescentando camadas de vulnerabilidade à sua personalidade de durão. Através destes papéis, Eastwood não só moldou as narrativas cinematográficas, como também explorou as complexidades da resiliência humana e da ambiguidade moral, consolidando o seu estatuto de ator e realizador multifacetado, cujo impacto no cinema continua a ter repercussões. As personagens de Clint Eastwood não estavam apenas a enfrentar vilões comuns. Estavam a lutar contra os seus demônios internos como se fossem campeões pesos pesados. Veja The Rookie, em que a sua busca por justiça era tão implacável que se poderia pensar que tinha uma vingança pessoal contra o próprio crime. E em White Hunter Blackheart, interpretar um realizador obcecado pela caça de elefantes, fale sobre método de atuação. Clint mergulhou neste papel como se estivesse a perseguir um Oscar pela savana africana. Mas foi Os Imperdoáveis que realmente lançou o desafio, trazendo Clint de volta às suas raízes no Velho Oeste como um fora-da-lei assombrado por um passado mais difícil do que as montanhas rochosas. Agora, avançando para o século XXI, Clint conquistou o mercado dos papéis de velhos resmungões. Os Space Cowboys viram-no a levantar voo para o espaço como se estivesse atrasado para uma noite de bingo em Marte, provando que a idade é apenas um número quando se tem um foguetão preso ao andarilho. E o exame ao sangue? Imagine um agente reformado do FBI a tentar capturar um assassino enquanto luta contra problemas de saúde. É como se Clint pegasse no clássico drama policial e lhe acrescentasse um toque de sumo de ameixa. Mas não podemos esquecer os golpes de nocaute. Golden Girl, onde entra relutantemente no ringue para treinar uma boxeadora. Clint Eastwood, o treinador original com um coração de ouro e punhos de aço. E o Gran Torino? Foi aí que o mau humor de Clint lhe valeu um doutoramento em Neighborhood Watch, transformando um veterinário rabugento num exército de um homem só contra o crime. Agora, Cry Macho continua a saga, com Clint a trotar pela zona rural do México como um cowboy experiente, refletindo sobre arrependimentos e segundas oportunidades de vida. É como se as personagens de Clint estivessem a envelhecer como um bom whisky, cheias de sabor, um pouco ásperas nas bordas, mas inegavelmente satisfatórias, vida pessoal e relacionamentos fora do ecrã. A vida amorosa de Clint pode dar trabalho às comédias românticas de Hollywood. O seu casamento com Maggie Johnson, em 53, parecia o início de um retrato familiar estável. Mas o espírito inquieto de Clint tinha outros planos. Começam os casos extraconjugais e a filha secreta, Lori Murray, nascida e adotada sem o conhecimento de Clint. É como se Clint estivesse a viver o seu próprio drama, com reviravoltas que até os argumentistas de Hollywood invejariam. Apesar da turbulência, Clint e Maggie conseguiram manter a família à tona, criando os seus próprios filhos, Kyle e Allison, no meio da tempestade de escândalos e rumores. Mas as aventuras românticas de Clint, incluindo os rumores de envolvimento com Sandra Locke, acabaram por colocar uma pressão no seu casamento que nem uma zanga com Clint Eastwood conseguiu resolver em 1979. Estas escolhas pessoais não moldaram apenas a imagem pública de Clint. Pintaram o retrato de um homem dividido entre o brilho de Hollywood e a turbulência pessoal. E depois temos Kimber Eastwood, a filha de Clint, que tem sido sincera sobre o seu relacionamento turbulento. Uma mistura de proximidade e momentos em que se sentiu como se tivesse sido deixada na sala de edição. É um testemunho de Clint Eastwood, o homem por detrás do mito, cuja história de vida é tão fascinante como qualquer filme que tenha realizado ou protagonizado. A saga pessoal de Clint Eastwood ganha um rumo envolvente com a história de Lori Murray, acrescentando camadas de complexidade à sua história pessoal. Adaptada em Baby, Lori só descobriu o pai biológico na década de 1990 através de um investigador privado, acabando por se ligar a Eastwood depois de tentar encontrá-lo. Ainda não é claro se Eastwood a procurou ativamente ou se permaneceu alheio à sua existência. Esta revelação coincidiu com o caso de Eastwood com a dupla Roxanne Tunis, que começou no set de Rawhide e durou 14 anos tumultuosos. Foi nesta altura que Kimber, a sua filha, veio ao mundo, inicialmente desconhecida de Eastwood. O hábito de Eastwood de manter os filhos em segredo ressurgiu em capítulos subsequentes da sua vida. O seu envolvimento com Sandra Locke começou em 1972, quando ainda estava casado com Maggie Johnson, e Locke manteve um casamento platônico. A química entre eles no ecrã, em The Outlaw Josie Wales, evoluiu para uma relação apaixonada, mas turbulenta. Mais tarde,
Locke acusou Eastwood de a pressionar para fazer cirurgias indesejadas, incluindo abortos e laqueação de trompas, exacerbando a dinâmica já tóxica entre ambos. Esta relação conflituosa durou uma década e culminou em amargas batalhas legais em que Locke alegou fraude e promessas não cumpridas por parte de Eastwood. Simultaneamente, Eastwood teve um caso com a assistente de bordo Jaslyn Reeves, resultando nos nascimentos de Scott e Catherine. Apesar das complexidades da sua vida pessoal, Eastwood encontrou o amor com a atriz Frances Fisher, dando as boas-vindas à filha Francesca nas suas vidas. Este período da sua vida foi marcado por um equilíbrio entre as exigências da carreira e as relações pessoais, muitas vezes sob o escrutínio dos mídia e do público. Em 1992, a vida de Eastwood mudou quando conheceu a pivô de notícias Dinah Ruiz, o que resultou num romance rápido e num casamento em 1996. A sua união trouxe ao mundo a filha Morgan, marcando o que parecia ser um período mais calmo na vida pessoal de Eastwood. No entanto, surgiram tensões quando Ruiz procurou consolo no amigo de longa data Scott Fisher. E Eastwood reacendeu os laços com a ex-mulher Erica Tomlinson Fisher em 2013, complicando ainda mais a relação de ambos. No final, o seu casamento acabou, assinalando o fim de uma era. Em 2015, Eastwood encontrou consolo numa relação privada com a anfitriã Christina Sandera, conduzindo o seu vínculo com discrição no meio do escrutínio público. Esta fase da vida de Eastwood reflete uma nova maturidade, marcada por uma navegação nas relações pessoais com uma graciosidade mais tranquila após os capítulos tumultuosos do seu passado. Carreira posterior e legado. Nos últimos anos, a saúde de Clint Eastwood tornou-se um tema de especulação e preocupação, generalizada entre a sua devota base de fãs e os meios de comunicação social. Um evento que lhe é muito querido e que normalmente se realiza perto da sua casa na Califórnia. O facto de também ter falhado o torneio de 2023, onde o seu filho Scott Eastwood participou, aumentou a curiosidade e a preocupação em torno da sua condição entre aqueles que acompanham a sua carreira de perto. Clint Eastwood dissipou recentemente rumores sobre a sua saúde com uma rara e reconfortante aparição pública num evento organizado pela conceituada conservacionista Jane Goodall, na sua adorada cidade natal, Carmel by the Sea. Aos 93 anos, a presença de Eastwood foi uma visão animadora para muitos. As fotografias do evento mostraram-no robusto, sorridente e a interagir calorosamente com Goodall e outros participantes. Com o cabelo comprido e a barba farta, a aparência de Eastwood realçava o seu carisma e vitalidade duradouros, lembrando os seus papéis icônicos que deixaram uma marca indelével em Hollywood. Este regresso à vida pública não só lhe deu segurança sobre o seu bem-estar, como também demonstrou o seu contínuo empenho na sua arte. Em novembro passado, surgiram relatos de que Eastwood estaria no set do seu mais recente projeto, Juror No. 2, um drama judicial que está a realizar e a produzir na Geórgia. Este envolvimento destaca a sua dedicação inabalável à narrativa e a sua capacidade de liderar projetos que têm repercussões profundas no público. Mesmo nos seus últimos anos, a abordagem consciente de Eastwood em relação à saúde é outro aspecto da sua notável longevidade. Mantém uma dieta disciplinada, focada em refeições com baixo teor de gordura e alto teor de proteína, e é vigilante quanto aos seus níveis de colesterol, uma prática influenciada pela perda prematura do seu pai devido à doença cardiovascular. Este compromisso com a saúde estende-se também à vida familiar. O seu filho, Scott Eastwood, dá frequentemente crédito ao pai por lhe ter incutido um regime de fitness centrado no treino de força e no equilíbrio nutricional. A dedicação de Clint à saúde e à boa forma física é um fator significativo na sua capacidade de se manter ativo e vibrante. Para além das suas atividades profissionais e da sua saúde pessoal, as contribuições de Clint Eastwood para a conservação ambiental são dignas de nota. É um antigo defensor da preservação da beleza natural de Carmel by the Sea, onde foi presidente da Câmara de 1986 a 1988. Durante o seu mandato, Eastwood implementou políticas que promoveram o desenvolvimento responsável e protegeram as paisagens cênicas da cidade, um compromisso com a administração ambiental que se manteve forte ao longo dos anos. Num evento recente com a conceituada conservacionista Jane Goodall, a dedicação de Eastwood às causas ambientais foi mais uma vez destacada. Esta parceria sublinha o seu compromisso contínuo com a sustentabilidade e a preservação da vida selvagem. Juntos,
defenderam iniciativas destinadas a proteger as espécies ameaçadas, a preservar os habitats naturais e a sensibilizar para os esforços de conservação. O envolvimento de Eastwood reflete a sua preocupação mais ampla com o planeta e a sua crença em deixar um legado positivo para as gerações futuras. A defesa ambiental de Eastwood é apenas uma faceta da sua vida multifacetada. Seja a realizar um filme, a participar em esforços de conservação ou a passar tempo com a família. A sua resiliência e dedicação inspiram admiração através de gerações. A sua capacidade de manter um estilo de vida ativo e de perseguir as suas paixões, mesmo depois dos 90 anos, exemplifica o seu espírito duradouro e o seu compromisso com o bem-estar pessoal. Como cineasta, Eastwood tem expandido consistentemente os limites do cinema, abordando projetos desafiantes que têm repercussões profundas no público. Os seus filmes exploram frequentemente temas complexos e experiências humanas, exibindo o seu talento para contar histórias e a sua profunda compreensão da condição humana. Esta dedicação à sua arte valeu-lhe inúmeros elogios e consolidou o seu lugar como figura fundamental na indústria cinematográfica. Na sua vida pessoal, a abordagem disciplinada de Eastwood à saúde e ao fitness manteve-o ativo e empenhado. Incutiu estes valores na sua família, especialmente no seu filho, Scott, que acredita ao pai a inspiração para a sua própria rotina de exercício e a dedicação a um estilo de vida saudável. A influência de Eastwood estende-se para além da indústria do entretenimento e da preservação ambiental. Está envolvido em esforços filantrópicos, apoiando diversas causas e organizações que visam causar um impacto social positivo. O seu trabalho de caridade reflete a sua crença na importância de retribuir e ajudar os necessitados, enquanto Eastwood continua a desafiar as expectativas e a abrir novos caminhos na sua ilustre carreira, continua a ser uma lenda viva cujo impacto no cinema e na sociedade é profundo. O trabalho da sua vida, caracterizado por uma busca incansável da excelência, resiliência na adversidade e profundo compromisso com os seus valores, serve de inspiração para todos.